Boa noite a todos, bem-vindos à nossa escola The Rose Method. The Rose Method é um método, para mim, maravilhoso, encantador. Temos com duas escolas em Lisboa, ligadas. Temos uma aqui perto do Corte Inglês e uma ali perto da Baixa, na Rua Augusta. Então, bem-vindos a todos. Hoje é um tema que tem um tema muito interessante e que às vezes nos passa despercebidos. E eu queria fazer algumas reflexões convosco. Abram os micros quando precisarem. No final, eu vou deixar sempre, como é habitual, alguns momentos extra gravação. Faz parte da tradição, para nós podermos falar mais à vontade, sem eventualmente a vocês colocarem exemplos que não queiram que fiquem gravados. Muito bem. Tudo isto começou com um texto que eu escrevi que se chama Há um preço para envelhecer com sabedoria. E é interessante o conceito. E aliado a este texto, lá na newsletter, vinha um conceito que não sei se para vocês se é um conceito que é, digamos, que está presente, mas há bem pouco tempo a velhice era algo que era um status só per si. Uma pessoa velha tinha mais autoridade, tinha mais peso, era algo realmente que socialmente impactava muito, porque a pessoa tem mais experiência, até há muito pouco tempo, na realidade. Se nós pensarmos que lá no antigamente os anciãos das aldeias é que tomavam as decisões. E então, essa perspectiva de que a velhice tem um cargo hierárquico, ela é interessante porque representa que a pessoa tem mais experiência de vida. E nesta coisa que nós andamos aqui, chamada vida, tudo é muito relativo. E, por exemplo, se nós observarmos os obstáculos que tínhamos quando tínhamos 16 anos e depois quando tivemos 30 ou 40, nós observamos que são problemas diferentes, são perspectivas diferentes. Então, a maturidade assiste-nos pela idade, ou seja, idade não significa maturidade, mas há uma tendência para haver uma correlação entre a idade e a maturidade. Encontramos muitos velhotes imaturos e algumas crianças até com muita maturidade, mas há uma influência muito positiva da idade e que é necessária. Querem um exemplo? Por exemplo, passo o pleonasmo, a Joana Senra, não é a Joana, era a Joana Senra que acabou, em que entrou agora, ela vai ter, salvo erro, 20. Com 20 anos, para ela é muito difícil planear os próximos 10 anos. É muito longe planear 10 anos. Com 20. Quem tem 40 planear 10 anos, se calhar é muito tranquilo. Eu sempre vi as minhas avós a planearem para o resto da vida. Não, para quando fores velhote teres uma coisa. Porque a pessoa já tem 80, ela já viveu, já sabe como é que as coisas funcionam, então ela tem um poder de planeamento a longo prazo. E esse planeamento, nós temos que passar por ele para conseguir ter essa perspectiva. Pronto, é algo que queria deixar como introdução, que quando nós subvertemos esta escala hierárquica na nossa visão da Rose Method, que é uma filosofia de autoconhecimento, que tem fatores muito precisos, nós somos naturalistas, somos praticamente científicos, lógicos, temos a abordagem que gostamos muito. Para nós torna-se um problema. É como quando o aluno não respeita o professor, como quando o filho não respeita o pai. Hoje em dia não quero entrar por aqui, até porque não é uma área que me tenha debruçado, mas eu observo em muitos filhos de colegas que o filho, quem manda lá em casa, às vezes é o filho. Ou seja, o pai está ali, mas é o filho que decide se faz birra ou não faz birra, é através da ação dele que as decisões são tomadas. Nós, em termos de liderança, vemos isso com muita preocupação, porque hum, estamos a subverter a ordem das coisas. Alguns psicólogos têm feito vários avisos e alguns estudos também nessa área, que isso subverte aquilo que deveria ser e que tem impactos depois a nível psicológico das crianças e no caso das pessoas. Então, como introdução, gostava de deixar o interesse que existe ou a importância que é nós termos uma visão de respeitar quem nos deu a vida. Parece uma coisa óbvia, né? Mas os nossos pais deram-nos a vida, por muito ilutrado que seja o nosso pai ou a nossa mãe,
problemático que ele seja, nós devemos-lhe a vida a eles, de uma forma biologicamente direta. E os professores também, devemos-lhe o conhecimento a eles, enfim. Essa é muito importante. Vamos falar aqui então, qual é o preço para nós chegarmos à velhice? Como nós sabemos, não é novidade para ninguém, o mais importante da vida, aquele famoso estudo que eu já nem vou falar, porque eu acho que todos devem ter ouvido, talvez a Joana não, talvez a Helena não, vou só fazer aqui uma pincelada rápida. Um estudo muito antigo, muito forte de Harvard, que demorou praticamente 80 anos, para determinar o que é que torna as pessoas felizes e saudáveis, e a conclusão categórica do estudo, aquilo que mais importa são fortes conexões humanas. Period. Pela palavra do diretor do estudo. Period. Tá bom, fortes conexões humanas. Como é que eu desenvolvo fortes conexões humanas? Como é que eu construo fortes conexões humanas? Ok, vou-me aproximar de pessoas que têm valores semelhantes aos meus. Tá, mas ninguém é perfeito, ninguém encaixa como uma luva. Pensa aí na pessoa que mais ama na sua vida, naqueles pilares estruturais. São pessoas perfeitas? Não. Talvez nós, quando chegamos a um nível de amor elevado, nós já conseguimos ver, gostar da imperfeição da pessoa. Tá, aí já existe amor, é um patamar acima. Mas sempre que existe outro ser humano, nós temos uma regra que é para provocar as pessoas, dizemos assim: todos vocês são pessoas irritantes. Se nós passarmos tempo suficiente demasiado perto, a pessoa vai virar irritante. O que significa é que todos nós temos um espaço vital e para nós convivermos uns com os outros, seres humanos, nós precisamos saber respeitar esse espaço vital. E sempre vai haver aqui e ali uma invasão. Então, para nós conseguirmos desenvolver fortes relações humanas, nós temos que aprender a gerir esse espaço vital. Temos que aprender que o outro, que os erros me geram conflitos, ou seja, os erros das outras pessoas geram-me um conflito a mim, e esses erros são baseados numa expectativa que eu tenho que o mundo seja perfeito, enfim, que as pessoas se comportem da forma que eu espero que elas o façam. Se eu não colocar expectativa, fica muito mais fácil. E quando coloco muita expectativa, o potencial de frustração é muito maior, como sabemos. Então, pessoas que têm muitas expectativas têm um potencial de infelicidade muito grande. Se vocês observarem aquelas crianças em Moçambique, tínhamos um aluno que tem vários projetos em Moçambique, e uma aluna que tem lá uma ex-aluna que tem lá uma escola chamada Kutsaka, uma escola no meio do nada que ela fundou, muito giro um projeto. Em Moçambique, as crianças, regra geral, têm um sorriso rasgado, olhos brilhantes, olhos com um sorriso. E muitas pessoas, mais, enfim, nós aqui da Europa, chegam lá e estranham as crianças terem aquele sorriso. E muitas vezes argumentam, mas os nossos filhos não têm esse sorriso. Então, uma das justificações é essa. A expectativa daquelas crianças é zero. Elas comem fruta, pão das árvores, estão ali naquele habitat e está tudo certo. Jogar à bola está tudo ótimo. Não tem uma expectativa de notas na escola. Então, a expectativa gera algo que aumenta o potencial de frustração. Também nos gera poder de realização. Então, o segredo aqui é saber conjugar metas e focos sem colocar expectativa. Mas isso é tema para uma outra aula. Como é que eu consigo? Neste texto que eu coloquei aqui coloquei ali no LinkedIn, eu argumentava o seguinte: para eu envelhecer com qualidade, eu preciso de, por exemplo, está aqui a Yasmin, está aqui a Diana, que é a minha aluna mais antiga, mais de 20 anos que ela é a nossa aluna, e isso, a menina que olhou agora, de São João da Madeira. Então, por exemplo, destes 20 anos, certamente houve alguma coisa que eu fiz à Diana que ela não gostou. Chamei-lhe uma coisa que ela não gostou, por causa a Mary Jane está aqui, eu coloquei-lhe o cognome Mary Jane e ela adorou. Aí há páginas tantas ali numa brincadeira, eu chamei-lhe outro nome. E ela soube-me dizer: Edu, prefiro Mary Jane. E eu: bora, Mary Jane seja. Mas agora, se ela não tivesse dito: Edu, prefiro o outro, se ela não tivesse aprendido a comunicar e ela sentisse aquela primeira vez que eu coloquei outro nome e ela não gostou, se ela não tivesse processado essa informação e comunicado, nós podíamos ter um conflito os dois sem necessidade. Por um único motivo,
que eu não adivinho o que vai na cabeça de cada um, tal como vocês não adivinham o que vai na cabeça dos outros. E é aquela célebre visão que nós avaliamos os outros à nossa imagem. Se eu tenho, se eu tenho uma perspectiva sobre as coisas, para mim eu sempre chego a horas porque eu faço questão de começar as coisas a horas. A Del chegou atrasada à reunião, não foi verdade, mas imaginando, como eu avalio o mundo dessa forma, ela chegou atrasada, então ela não quis chegar a horas. Eu vou avaliar a Del como se eu tivesse aquele comportamento. E a Del tem outros ativadores, é outro mundo, é outra realidade. Outra realidade não, é outra verdade. Realidade é uma coisa, verdade é outra. Verdades existem quantas verdades quanto seres humanos. Realidade há de ser uma, vista de cima, sem perspectiva individual. Então, nesse sentido, envelhecer com sabedoria implica que aquelas pessoas que eu gosto mais, eu saber ultrapassar todos os desaires emocionais que vão ocorrer e eu não os guardar na minha sacola, no meu saco. Especialmente aqueles que são relacionados com pessoas que eu amei ou que me amo ou que são estruturas importantes para mim. Então, esse é o tema da nossa palestra. É um tema curto, mas é uma reflexão válida. Vamos testá-la. Quem de vós já sentiu algum dia, e abram os micros, vamos partilhar, que vocês tocaram num assunto e de repente a outra pessoa tem uma convulsão no rosto e de emoções como se estivessem ali arrulhadas. Nós tocámos num assunto e aquilo vem ao de cima como uma mola e a pessoa emociona-se. Ou tem uma reação ultra exagerada com uma coisa pequena. Vamos pensar lá atrás, vamos à nossa história, em nós e nos outros. Por exemplo, o casal já vive há 5 anos em conjunto e nos últimos 2 anos tem tido bastantes discussões. Hoje ele deixou as meias na casa de banho, desarrumadas. Ela chega com aquelas meias, ela explode tudo de uma só vez. Porque é que por umas meias a pessoa explode? Não tem nada a ver com as meias, obviamente. Tem a ver com a reincidência da invasão do espaço vital da outra pessoa, da incapacidade para processar as emoções daquelas experiências que depois não permitem que a pessoa comunique de acordo. E aí as pessoas não vão em frente. Durante a pandemia, nós fizemos vários vídeos, eu fiz pelo menos um vídeo, e alertávamos várias vezes para que as pessoas se separassem dentro de casa. Então ele vivia na sala, ela vivia no quarto, encontravam-se na cozinha. Porque a invasão do espaço vital é tão grande que as pessoas amam-se e o relacionamento não funciona. Em Portugal, pelo menos o que eu vi, a estatística era 91% de divórcios na pandemia, no ano da pandemia. 2000 sim, no principal ano da pandemia. 91% é muita coisa. E as pessoas, muitas delas amavam-se. E pronto, a coisa seguiu e foram. Aquela pessoa que nós tocamos num assunto e ela emociona-se. Ou nós próprios. Ou aquela imagem que surge na nossa cabeça e nós emocionamos-nos. Conhecem alguém? Vivenciaram algum momento assim? Em que, por exemplo, estão a falar, de repente, não sei o quê, a pessoa emociona-se e já fica alterada e já vai e toca a pessoa. Tenho vários exemplos meus. Por exemplo, quando eu cheguei aos Pilos, entrei lá com 9. A minha mãe tinha morrido quando eu tinha 7. Sempre que algum dos meus colegas dizia aquelas asneiras típicas da idade, tu és isto. E é uma palavra que não tem sentido real, é apenas um palavrão. Eu levava aquilo muito a sério, porque afinal eu já não tinha mãe, então aquilo não podia ser dito. Ou seja, tinha ali eu overreacting àquele tipo de qualquer coisa que se falasse nas mães, eu tinha uma reação, uma sobre-reação àquele estímulo. Quem quer dar exemplos de aspectos que tenha observado nos outros ou em si mesmo, de algo que tenha ocorrido
E é como se tivéssemos carregado numa ferida naquela pessoa ou em nós próprios. E não tem que ser algo afetivo, não tem que ser algo familiar. Pode ser no trabalho. Por exemplo, eu tive um chefe que era muito ditatorial, em muito trabalho. Um novo trabalho, há uma pessoa que tem um frisson de um pouquinho só. Eu já reajo com a história toda que eu tinha para trás. E reajo, sobre-reajo, porque foi uma coisa que me incomodou antes. Para alguém não faz sentido até este ponto? Ou seja, o conceito é o seguinte: nós vamos passando pelas experiências e as experiências não estão resolvidas simplesmente porque já não estão ativas. Ou seja, houve um conflito no meu trabalho ou num relacionamento. Eu segui em frente. No dia seguinte foi viajar, as coisas, enfim, cada um seguiu o seu rumo. O conflito está ultrapassado porque não está ativo já. Mas ele não está processado, ele não está resolvido. Um voltou de férias, toca na ferida, a pessoa reage já hum, influenciada pelo historial daquela pessoa, daquele momento, daquela circunstância. E isso torna-nos muito dependentes da nossa história. Ou seja, quanto menor é o processamento das experiências de cada pessoa, maior é o potencial de nos tornarmos. Há dois tipos de velhinhos. Há velhinhos que têm um olhar muito simpático, muito doce, e às vezes com rugas marcadas e com dores, perderam filhos, perderam coisas, mas conseguiram manter a coisa interessante. E há pessoas não, que realmente na velhice já ficam muito resmungonas e, enfim, de mal com a vida, muito mais. Não precisamos. A idade é relativa, não tem que ser velhinho, pode ser de um velhinho de 40 anos. Então, o grande segredo, que não é segredo, mas o grande atitude é eu aprender a processar as experiências que vou passando. Se eu não as processar, o que vou fazer é como o Pai Natal. Temos um saquinho aqui nas nossas costas que acumula as experiências passadas todas. E eu coloco uma experiência cujas emoções são pesadas, que foi ativado o medo, ativei aquele instinto de defesa e ficou tudo guardado lá. Aí o conflito não está ativo, mas o saquinho vai comigo. As emoções que estão recalcadas vão comigo. Eu não fiquei em paz com aquilo. Aquilo ficou uma coisa que me doeu e eu segui em frente, parece que já passou. Já passou, mas a experiência não foi processada. Ela continua no meu património, no meu registro, na minha maturidade emocional por resolver. Por exemplo, imaginem alguém que perdeu um ente querido há pouco tempo, há uma semana. É normal que alguém fale o nome dessa pessoa e a pessoa se emociona. Foi assim comigo. Porque é muito perto ainda. Uma semana, a experiência não está processada. Está muito ativa ainda a emoção. Eu esperaria que, passado 10 anos, a coisa seja tranquila já. Que esteja completamente à vontade, a pessoa possa falar naquela pessoa e trocar, enfim. Não significa que uma vez por outra não se emocione um pouquinho lá no aniversário, uma coisa assim mais. Mas tem que ser muito, muito leve. Porque se for muito pesado, não foi processada ainda essa circunstância. E claro que há pequenos processamentos e há grandes processamentos. Morreu alguém que é estrutural da nossa vida, não é de um dia para o outro que se processa. Fomos ao supermercado, alguém nos falou de uma forma muito agressiva, aquilo afetou-me. Se eu tiver ali em 10 minutos, aquilo processa-se, ou 15, dependendo do treino. Há pessoas que não, há pessoas que se irritam o dia e já lhes estragou o dia, mas quem tem alguma destreza já na gestão de conflito, e o nosso grupo, como vocês sabem, nós somos um grupo altamente focado em autoconhecimento na prática, nós praticamente não temos teoria. A teoria que temos são estas reflexões com casos práticos para nos ajudar a trazer uma consciência para o nosso comportamento e nós irmos fazendo pequenas mudanças. Por exemplo, eu gosto muito deste caso, quando eu comecei a praticar,
eu, quando fazia aquelas descontrações emocionais, que nós fazemos no final de cada aula, eu durante os meus primeiros 5 anos, mais ou menos, a memória que eu retenho, pelo menos desse início, eu sempre nessa descontração saíam lágrimas. Não eram chorar, eram lágrimas que saíam. Sempre saíam lágrimas. Quem faz as aulas percebe, mas eu não saem lágrimas nenhumas. Mas eu tinha um caudal emocional muito comprimido, não é? Eu, quando comecei a praticar, já não tinha os pais, tinha uma série de perdas. Então eu, como não sabia gerir aquilo, era um aborrecente ainda, um adolescente, aquilo estava ali tudo por resolver. E estava comprimido, digamos, emocionalmente. À medida que eu ia descontraindo através da descontração emocional, vai liberando. Tecnicamente vai liberando. Então aqui o ideal do processamento é ter o fator técnico, ou seja, fazer mesmo técnicas de descontração emocional para que a mola das experiências passadas seja liberada e a pessoa se torne uma pessoa mais leve. Mas é importante, a consciência disso é mais rápido, acelera muito, muito o processo. Quando eu ganho e faço uma reflexão consciente. Como é que estamos até este ponto? Faz sentido? Yes. Vamos lá. Nós já falámos numa masterclass das fantasias que nós colocamos na vida. Essas fantasias ajudam que nós não tenhamos uma atitude mais assertiva perante o processamento das emoções. Nós temos uma fantasia do que é sucesso, temos uma fantasia que somos imortais, temos uma fantasia que tudo se vai manter-se estável, fantasia de estabilidade, são várias. Essas são das mais importantes. Fantasia de justiça, assim então é quase, torna-se ridícula, um olhar mais preciso. Não há justiça nenhuma na natureza. Nós tentamos e temos que criar uma justiça aparente para poder conviver com o mínimo de civilidade. Mas a justiça, por exemplo, de quem tem mais dinheiro não é igual à justiça de quem tem menos. A justiça de quem tem mais poder não é igual à justiça de quem tem menos. Enfim, nunca, sempre foi assim e vai continuar a ser. Quem tem mais cultura vai ter um tipo de atitude, quem tem menos vai ter outra. Essas fantasias ajudam a não processar as nossas experiências. Vamos processar então algumas experiências? O que é necessário para eu processar uma experiência que passei que foi traumático? Ou seja, foi algo, um obstáculo. É muito importante entender, isto é uma fantasia era aqui que eu queria chegar e depois acabei por fazer en passant. Há uma fantasia que nos é contada que é uma fantasia Disney. Ah, vais crescer e vais ser feliz e aquelas coisas que são fantasiosas, como se a vida fosse um conto de fadas. Nós podemos ser felizes sim e devemos sê-lo. Agora que não é conto de fadas, não é. A vida são obstáculos permanentes. Se neste momento não tem obstáculos, então vá-se preparando, já já vai vir um. Estão constantemente a ocorrer obstáculos. É rara a pessoa que tem todos os quadrantes da vida dela, está tudo estável, está tudo maravilhoso. Ainda que a pessoa pense que está maravilhoso, há desafios em cima da mesa. E essa é aquilo que nós procuramos, inclusive na escola. É dar a estrutura para o indivíduo para ele conseguir encarar os obstáculos com fair play. É como se nós voltássemos atrás e nos reeducássemos da seguinte forma. O Joãozinho, hum, sabe, vai ter um teste de matemática e teve negativa a matemática. Ah, pá, agora tiveste negativa, pá, que chatice. Agora vamos ter que estudar mais para ver se não tens negativa. Eu começo a dar hum, ao obstáculo e à falha uma perspectiva pejorativa. Eu podia muito bem chegar ao pé da pessoa, ou do jovem, e dizer assim: muito bem, então agora foi esta nota, agora o que é que vamos fazer para subir a nota? Vamos ter o prazer de criar um método, um esquema para termos melhor nota. O que é que vais fazer? Em vez de dar um aspecto negativo, dar-lhe um aspecto de conquista. E ao conquistarmos algo, nós sentimos prazer.
Então, não, agora vou estudar mais, vou ter explicações, vou estar mais atento nas aulas, vamos arranjar uma forma para dar a volta a isto. E o sabor de conquistar isto, sem a priori dizermos, que chatice, tiveste negativa, o que já vai delimitar muito a assertividade da criança, porque ela percebe que falhar é mau. Quem aqui nunca falhou? Levanta o braço. Quem aqui, veja lá se isto não é verdade, e abra o micro e confronte-me. As maiores aprendizagens da sua vida vieram provavelmente dos maiores falhanços, dos falhanços mais categóricos. Veja lá se isso não é verdade. Nós, como grupo, é igual. Os maiores falhanços que tivemos, guerra mundial. Mundial não, grande guerra, porque nem todos os países entraram na guerra mundial. Isso é um pouco uma soberba até dos países mais desenvolvidos. Que dizemos guerra mundial porque entraram os principais países que rezam a história, mas a Etiópia não entrou. O Brasil não entrou e é um país gigante. Então as grandes guerras foi um grande falhanço. Quantas vidas salvou a tecnologia das grandes guerras? Imensas. As grandes guerras liberaram grandes conquistas. Se pudéssemos voltar atrás, descartar essas conquistas para haver paz, check. Onde é que eu tenho que carregar? Vale a pena matar uma pessoa para depois salvar outra. Não é esse o caminho. Mas a verdade é essa. Então, os grandes falhanços normalmente estão na base das grandes conquistas. A menos que a pessoa tenha congelado naquele obstáculo e nunca mais ultrapassou. E aí tem que ir, enfim, vai ficar com naquilo eternamente. Então, ensinar as crianças que falhar é mau é uma falha na nossa educação com as crianças. Eu sei que é subversivo, não é a forma como nós ensinamos. Nós tendemos a ensinar de uma forma mais castradora. Por isso, a autoestima em Portugal é bastante menor do que, por exemplo, em Londres. A Leila, nossa professora, foi a Londres e ficou espantada quando estava no museu e a senhora chegou de uma forma muito assertiva e carinhosa, pôs o pessoal todo fora com uma forma muito querida. Então, como, enfim, em grupo, obviamente com muitas exceções, há países com mais autoestima, na generalidade, do que outros. Os alemães têm muita autoestima. Tem a ver com a história do país, tem a ver com a cultura que damos e com detalhes da cultura, enfim. Mas educar uma criança assim seria: há um obstáculo, vamos ter o prazer de conquistar o obstáculo. E a pessoa pode ser feliz e a dançar com os obstáculos da vida porque ela quer driblar o obstáculo, quer driblar o obstáculo. E não quer ser reativa ao ponto de julgar, que mal, não foi da forma que eu queria. É muito difícil a vida dar-nos exatamente aquilo que nós queríamos. É possível, mas vai precisar muito foco, muita mentalização e muito jogo de cintura, que é o que se trata neste caso. O que é que consiste processar um conflito? Vamos imaginar que, no caso, vamos imaginar vocês mesmos um conflito pretérito na vossa vida que está atravancado aí. Ainda está aqui, ó. Aqui atravessado ainda. Eu conheço aqui algumas pessoas que têm alguns conflitos atravessados ainda. Pode ser o ex que saiu, pode ser a amiga que saiu, pode ser o amigo que saiu, pode ser aquele amigo que, sei lá, fez uma coisa que nós não gostamos, que está atravessado, que não está bom. Qualquer coisa. Consegue identificar um agora? Vamos fazer isto com um dos nossos conflitos. O que é que não está processado na vossa vida? Vamos fazer uma lista primeiro. A morte dos que já foram está processada, está em paz. Os conflitos afetivos, ou vocês, não, o meu ex podia morrer, que eu já não consigo vê-lo, ou vê-la. Ou não, já está em paz, está tranquilo, está sereno, aprendemos com isso, ou não, está um pouquinho de ranço ainda, está um pouquinho de defesa. Vamos, identifique mesmo, papel e caneta, faça aí, o que é que não está processado na minha vida? Olha, aquela pessoa hum, não está bom comigo. Eu nunca gostei dela. Quando a vejo já fica assim um pé atrás. É não processado isso.
Porque é que é não processado? Porque se eu fico com o pé atrás automaticamente, eu já estou a partir do princípio que o relacionamento não está bom. É chamado o nível 2 de conflito. Pelo menos eu dou-lhe o nível 2 de conflitos. As pessoas dividem os conflitos em muitas, às vezes, em 6 e 7 divisões. No caso, eu gosto de dividir os conflitos que sejam uma perspectiva prática. Então, o conflito nível um é um conflito que ocorre. Há uma emoção que é gerada, uma emoção adversa. Os dois têm interesses diferentes, mas não têm histórico. Inclusive, uma das pessoas pode nem saber que houve conflito. Uma coisa que ocorreu ali e foi. Alguém pitou no trânsito, pronto, e foi embora. Eu encontro aquela pessoa depois e não guardo nada. Foi um episódio. Nível 2 de conflito, eu tenho reservas. A pessoa entrou, já tipo, opa, já entendi, aquela pessoa está ali, eu falo com ela, sou simpático, mas tenho um pé atrás e estou assim à defesa. E depois tem o nível 3 que é, basicamente, não há meios para atingir os fins. Todos os meios justificam os fins. Se eu pudesse carregar no botão e aquela pessoa desaparece, eu carregava automaticamente. Eu queria tirá-lo do meu mundo. Ele é uma ameaça ao meu mundo. Porque cada um destes níveis vai ter uma atitude na gestão de conflitos diferente. Eu podia dividir isto em mais vezes, como é até às vezes mais habitual na bibliografia, que fala dos conflitos, mas depois não é prático, porque depois vou ter 7 níveis, esqueço-me de quais são os 7, na altura H não sei identificar o que é que eu faço agora. Então é muito simples. E a comunicação é diferente em cada um deles. Ou seja, a forma de comunicar, de agir em cada um dos 3 níveis é muito diferente. Ao passo que, com muitas divisões, acaba por não ser tão prático e fica muito complicadinho, muitos quadradinhos. Então identifique lá todos os conflitos, desde o nível 2 ou 3. O nível 1 não vale a pena porque não há processamento, porque é nível 1. Pode ser que, no seu caso, tenha passado para nível 2. Uma lista exaustiva. Nós temos, todos nós temos. Às vezes são muito leves para serem notados, porque normalmente nós não temos a capacidade de comunicar de forma assertiva e eficiente. Como não temos essa capacidade de comunicar, alguns conflitos que há ali eu guardo porque não sei o que é de fazer com aquilo. Também não quero falar, porque não quero expor-me para aumentar o conflito, então eu guardo e coloco ali na caixa do nada, na caixa do não vou fazer nada. Mas são conflitos não processados. Enquanto eu não tiver a capacidade de transmitir à pessoa qualquer coisa que seja, para delimitar, para delimitar o limite do meu espaço vital, a Deo disse uma coisa que me incomodou no outro dia. Isto é hipotético, obviamente. Eu não consegui gerir aquilo, fiquei com aquilo ali meio atravessado. Se eu conseguisse comunicar à Deo algo do género, Deo, estou-me a sentir um pouco desconfortável da forma como falou. Pode fazer de outra maneira, ou podemos falar sobre isso. Se eu tiver a desenvoltura para comunicar, pronto. Aí não há emoção, não há conflito. Eu resolvi o conflito. Vamos lá. Lista exaustiva. Dessa lista exaustiva, vamos escolher um dos conflitos. E tu? Sim. Ahm, eu consigo identificar aqui alguns conflitos, mas lá está, há coisas que estão um bocadinho na gaveta do nada, como tu dizes, porque eu tenho uma tentativa de resolução. Aqui, eu pelo menos fiz aqui uma lista de quatro itens. Pronto. Um deles, eu acabei por me limitar à tal cordialidade distante. Mas entra em conflito comigo própria porque eu não sou assim. Esta cordialidade distante custa-me. Ou seja, há sempre aquela vontade de que não fosse assim desta forma. É como se eu entrasse em conflito com a própria situação e não com a pessoa. Eu até posso já ter perfeitamente compreendido e racionalizado que, ok, é a forma, é aquele historial, é aquele universo, foram valores que entraram em conflito, mas só o facto de existir uma cordialidade distante irrita-me. Dá-me vontade, às vezes, até de fazer um corte mesmo. Pronto, esse é um dos casos. Então, vamos a esse caso primeiro. Vamos lá. Sim, Temos que entender exatamente o que é cordialidade distante. Se tu reparares,
Nós só entramos em conflito normalmente com pessoas que gostamos. E normalmente porque gostaríamos que elas não fossem assim. Nós amámo-las. Então nós queremos que mudar o outro. Então o conflito tem mais a ver connosco próprios. Que é, eu gostava tanto que aquela pessoa que eu amo fosse assim, mas ela não é. E aí eu tento, porque eu aprendi assim, através da pressão, gritar alto, de um confronto, ver se o outro muda e se toca e ele vai mudar para ficar bom para mim. É uma fantasia. É uma fantasia. Agora, o que é que a cordialidade distante também não é? A cordialidade distante, há muitos níveis de cordialidade distante. Quando nós falamos de cordialidade distante, às vezes há uma certa dificuldade, porque a pessoa às vezes entende que é uma hipocrisia. Não pode ser hipocrisia e não é para reduzir o nível de educação e até de ajuda entre as pessoas. É só para reduzir o nível de intimidade. E tu estás-me a dizer, mas eu queria mais intimidade com a pessoa. Vais-te expor à mesma questão, entendes? Agora, se tu não quiseres mais intimidade, tens que estimular mais a amizade. A amizade cordial, distante, não com intimidade. Porque imagina, tu gostas muito da pessoa e o facto de teres-te afastado, eventualmente estás a sentir necessidade, não, eu quero estar mais próximo. Podes estar mais próxima, mas sem intimidade, que é a intimidade que gera os problemas nos conflitos, porque é a intimidade que invade o espaço vital. Conflitos são invasões do espaço vital. Físico é óbvio, mas invasões de valores, invasões de propósito, invasões de. A maior parte é valores, mas inclusive auditivas, visuais. Quando nos apitam no trânsito, o que é que nós reagimos agressivo quando nos apitam no trânsito? Quando nos buzinam no trânsito? É porque é uma invasão sonora do nosso espaço e é uma cobrança ao nosso comportamento. Então há uma cobrança e há uma invasão sonora. As duas coisas consistem num menor. As cobranças invadem altamente o espaço vital porque sinalizam que estás errado, que não te permitem falhar. Então, se alguém quer acabar com o seu relacionamento, faça o seguinte: começa a cobrar tudo, cobre, isto foi mal feito, e isto aqui não fizeste bem. Já já vai estar despachado. Cobrança destrói os relacionamentos. Então, nesse caso, a cordialidade distante pode ter muita amizade, não pode ter intimidade. E não é uma coisa que seja para sempre, porque às vezes as pessoas adaptam-se, há pessoas inteligentes que vão se adaptando, vão percebendo, opá, aqui também tive mal, outra pessoa também teve ali, vamos dar aqui uma giga-joga, afasta um pouquinho, depois aproxima. É uma dança constante, não é uma coisa do género, esta pessoa vou pôr em cordialidade distante. Se alguém não souber o que é cordialidade distante, diga-me que eu explico com mais detalhe. Porque a Yasmin, a Sónia, ela é aluna, então ela está habituada a trabalhar com estes conceitos. Então eu vou colocar um pouquinho mais de cordialidade distante, pode ser numa altura. Enquanto eu não me resolvo, por exemplo, resolvi-me. Posso até ter uma amizade, mas uma amizade mais social, digamos assim. Não uma amizade muito pessoal. Mas tudo é válido em relacionamentos humanos. As pessoas mudam bastante. Vou dar um exemplo concreto. É a minha avó Clotilde, que vocês conhecem, desculpem dar os casos, que é os casos que eu tenho e os casos que mais vivi. Realmente nós construímos algo que, na minha perspectiva, na minha visão, é aquilo que se chama um grande amor. Ponto. Com A grande, com tudo o que tem direito. Mas quando eu tinha, na minha adolescência, eu tinha conflitos terríveis com ela. Mas conflitos muito terríveis que eu pensei, inclusive, de sair de casa. Porque ela era muito picuinhas e, enfim, tinha um feitio muito próprio, incomodava-me bastante isso. Tivemos conflitos muito, muito agressivos. Que eu mais tarde até pensei, nossa, eu reagi assim com ela. Eu senti-me mal da forma como eu, adolescente, tinha reagido. Claro que não tinha método, eu estava sozinho, enfim. Reagi por automatismo, levantar a voz, aquelas coisas horríveis que nós fazemos na adolescência e mesmo mais tarde, agora há pouco tempo vi, enfim, realmente nós às vezes, nossa fasquia também lá em cima. Eu vi no Brasil, acho que foi no Brasil, na Assembleia da República, alguém a tirar uma cadeira para o outro, a própria Assembleia da República. Ou seja, um a provocar e o outro, disseste que me batias, mas então. E depois o outro pega na cadeira e mandou a cadeira para o outro. Hoje em dia, foi este ano, foi há algumas semanas. Então, para mim, nenhum dos dois devia ganhar automaticamente. Já demonstram que, enfim, que não tinham maturidade, mas isso são outras histórias. Então, não sei se ajudou ou não, mas para mim, daquilo que me contaste,
pode ser isso. Se é uma pessoa que tu gostas, cultiva a amizade, só com mais distância, sem intimidade, ao ponto de tocar naquilo que aconteceu da outra vez. Se foi um ex-relacionamento, às vezes temos que dar um período de luto. Esse período de luto é uma cordialidade distante, ou mais ainda, é mesmo, olha, é luto mesmo, deixa a coisa morrer. E depois então aproxima para dar o passo em frente. O luto às vezes é variável consoante a maturidade das pessoas. Para uns é 3 meses, para uns é uma tarde, enfim. Vai variar muito. Não sei se te ajudei, se contribuí, Ajudaste, aliás. sim. Ajudaste. Acho que é essa questão de eu própria metabolizar e dar esse período de luto, porque a própria cordialidade distante, como há sempre uma certa tentativa de facto de invasão e de saber mais e o pessoal, etc., acaba por entrar em choque porque os valores a esse nível não são coincidentes e, portanto, tem que ir para o nível anterior. E É muitas vezes isso. nós sentimos-nos mal porque nos ensinaram que para nós termos uma amizade boa tinha que ser assim juntinhos. Mãozinha dada para todo lado, aquele casalinho. Mas não é assim. Às vezes, olhando para ti, tu dizes: epá, eu também sou muito intolerante nestas coisas. Ou para mim, eu levo isto muito férreo, sou muito rígido nestes valores. Para mim, são sagrados, não se mexem. Ah, mas é honestidade. Sim, mas é sagrado, é muito rígido. Não tem capacidade de ver a verdade do outro. Ninguém escolhe ser o mal da fita. Mesmo os psicopatas, assassinos, essa malta mesmo lá da pesada, enfim. Eu lembro, já sabes, eu lembro daquele livro que uma vez ofereci, uma carta, eu acho que era do Jack o Estripador, que dizia: eu não queria ser assim. Ou seja, ninguém escolheu ser aquela pessoa que ofende os outros, que... Então, essa visão da culpa e do pecado deixa caindo, e nós vendo apenas a pessoa que está aqui tem causas e consequências, e está a tentar tornar-se... Vamos pôr isto neste ponto. Os vossos pensamentos, os teus pensamentos, não são teus pensamentos. Eles foram gerados pelos grupos onde tu foste criada e foram sendo, digamos que, foram, foram sendo sistematizados à medida que tu crescias. Quando a criança nasce, ela não tem nome, os conceitos são completamente diferentes. Então, mesmo os nossos pensamentos que nós achamos que são meus, não são meus, são do grupo onde eu nasci, fui condicionado a isso. Mesmo aquelas que eu gosto muito disto, mas isto sou eu que gosto. Eu fui condicionado a gostar. Como vocês sabem, já dei este exemplo que eu acho caricato, que um fabricante de automóveis, ele sabe se o carro vai para a Ásia ou para a Europa, consoante a escolha dos interiores do carro. Muito engraçado. Por exemplo, na Ásia, pôr o carro todo cheio de pele de tigre, que aqui seria piroso, lá é um sinal de masculinidade, de natureza, de conquista. Mas porquê que lá e cá, se nós tivéssemos nascido lá, o que é que acharíamos? É preciso ser muito, muito... Há já umas pessoas que respondem: não, não, eu se nascesse lá também ia achar o mesmo. Temos de precisar um pouquinho mais de honestidade, não é? Nascêssemos lá, éramos iguaizinhos, teríamos os mesmos valores. Então, tal como as pessoas. Então, se os nossos próprios pensamentos não são propriamente nossos, é uma coisa que é criada pelos sistemas onde eu nasci, pela cultura, pela família, pela epigenética. Epigenética é aquela ciência, basicamente é o nosso trabalho na escola, que é uma ciência é uma parte da biologia que estuda a ativação ou não dos genes. Então, por exemplo, a Helena tem genes de viver muitos anos. A genética dela é muito propensa a viver muitos, muitos anos. Mas a epigenética diz assim: tá, mas eu posso ter um tipo de comportamento que não ative esse gene. Ou ative ou não ative. Então a pessoa podia ter, por exemplo, uns genes de morrer aos 30 com cancro e não morre aos 90 de ataque cardíaco. Porque esses genes não foram ativados pelo comportamento. Para dar um exemplo, dentro das abelhas, hum, a abelha mestra, ou seja, a rainha, ela é geneticamente 100% igual às outras abelhas. A única coisa que a abelha tem, a abelha rainha tem, é que ela come geleia real, enquanto as outras comem mel. Quando ela começa a comer geleia real, nós temos uma coisa chamada ativadores. São ativadores que estão aqui connosco, que
há um momento na vida, às vezes é na vida, por exemplo, eu vejo muitas mulheres dizer não quero filhos, mas começou a chegar ali uma determinada idade, mesmo sem ninguém dizer nada, porque às vezes a sociedade também cobra, e porque cobra porque acha que tem que ser assim, como uma fábrica, mas mesmo sem ninguém dizer nada, às vezes a pessoa tem um ativador ali numa idade que diz não, isto é importante para mim ser feito agora. E aquilo ativa a pessoa naquele momento. Então a abelha rainha é igual. Ela começou a comer a geleia real, ativou uma série de coisas dela, começa a gerar as hormonas, as endorfinas, que depois as outras obedecem. A única coisa que mudou não tem nada a ver com a genética, é a epigenética. E por isso o nosso trabalho, nós fazemos é criar este círculo virtuoso. Respiro melhor, concentro-me mais, libero as emoções, descontração emocional, aprendo a gerir os conflitos, como hoje, reflexões estratégicas, sem ser teoria, reflexões práticas. Aí eu vou criando uma cultura, uma epigenética favorável, a ativar os genes, digamos assim, que me geram um estilo de vida mais consciente e mais conectado comigo, e a desativar os genes que nós tenhamos mais negativos, porque, por exemplo, nós recomendamos enfim, um estilo de vida saudável, sem drogas, enfim, como vocês sabem. Então é. Mas, por exemplo, emoções densas são tão poderosas quanto as drogas. Há muita gente, todos nós estamos viciados em emoções, mas há pessoas que estão viciadas em emoções densas. E aí as emoções chegam a todas as células do vosso corpo. A pessoa pensa que a emoção não é. A pessoa sentiu aquela emoção, as endócrinas vão lá dar os peptídeos, vão dar logo aquele sistema que vai pela corrente sanguínea, vai para todas as células, em especial o sistema imunitário, que são as que mais reagem a essa parte às emoções. O sistema imunitário é, segundo, enfim, não é na minha área, mas segundo tenho ouvido os especialistas na área, são as primeiras células que reagem. Se não for, também está tudo bem por nós. Mas faz sentido. Faz sentido. Vamos lá, processamento de mensagem. Vamos pegar neste exemplo, Yasmin, Soninha, que tu falaste agora. Como é que eu podia processar isto? Este evento. Primeira coisa, temos que olhar em perspectiva. Olhar em perspectiva é eu colocar-me não nas minhas razões. Não sei se consegues fazer empatia com a pessoa, porque às vezes quando há conflito é difícil. Então vamos fazer um intermédio, que é colocar-me em perspectiva. Quer dizer assim, tá, no meu ponto de vista eu vejo assim, assim, assim. A pessoa está a ter um comportamento que é recorrente e eu não me identifico. Ela sofreu com isso ou ficou na boa com isso e não, nem se importou? Ainda se riu por cima de ti, na cara? Ou ela sofreu com isso? Entendes o que eu quero chegar? Se calhar a pessoa sofreu com aquilo que ela fez. Talvez a pessoa também não quisesse ser assim. Toquei na ferida agora. Estou a ver pela tua expressão. Ou seja, ela também não queria ser assim. Certo. Agora, tem capacidade de mudar ou não? Porque às vezes nós, mesmo que nós não concordemos, às vezes não temos capacidade de mudar, pelo menos no curto prazo. Às vezes demora. E quem não pratica nada que lhe dê um extra de energia, não consegue mudar ainda menos. É muito difícil alguém mudar. Imagina que agora tenho que mudar uma coisa importante. A forma como eu reajo ao meu chefe. Agora vou fazer um bonito, uma luva branca, dar-lhe um jeito. É preciso muita energia. Uma energia, não estou a falar de energia só física. Energia emocional. É preciso abastecer-me de uma energia emocional tão forte que eu agora permito-me fazer uma coisa de quem tem alta autoestima. Ou seja, eu tenho que tenho que ter uma alta autoestima para eu conseguir fazer aquele bonito face ao meu chefe. Para eu ganhar autoestima, eu preciso criar isso, as condições. Então, respirou mal, dorme mal, estou muito disperso. E a autoestima vai estar condicionada e a pessoa tem muita dificuldade em mudar. Então, o primeiro passo para mudar tem que aumentar o nível de energia. E por isso as nossas aulas práticas, quanto mais melhor. Eu hoje dizia a uma colega nossa que está mais estressada no trabalho, eu dizia-lhe, há que colocar uma aula, algures, ou partes da aula, há que subir a parte energética. Senão a pessoa vai esmerilhar a saúde em prol do trabalho. E olha que a saúde vai-se. Ela já vai rápida, porque a vida é um ápice. Mas se eu não souber gerir, vai mais rápido ainda. Então, primeiro passo,
tentar olhar de perspectiva esse mesmo caso. Vamos tirar o bem e o mal, esquecer um pouco isso do bem e do mal, a não ser que tu sejas perfeita, sabes? Perfeita e maravilhosa, não há nada, não tens nada que melhorar, tens a perfeição em pessoa. Nesse caso, então podes dar ao luxo de achares o que quiseres, mas não é o nosso caso. Então todos nós temos as nossas coisas. Então vamos olhar de perspectiva e, sem certo nem errado, vamos tentar tirar as emoções do processo. Normalmente, quando as pessoas têm problemas, eu agora tive aqui um embate com a Joana, que eu estou a falar e ela está a cozer, em vez de estar a escrever. Pronto. É uma piada, faz parte da praxe. Aí o que é que acontece? Como houve um embate, alguma coisa que eu não gostei, normalmente as pessoas reagem via emoções. É sinal de maturidade quando eu começo a reagir via intelectual. Digo assim, tá, porque é que ela continua a fazer aquilo se sabe que eu não gosto daquela coisa, que é mentira, mas que não aquela coisa enquanto eu estou a dar uma palestra. A Joana é bailarina clássica, tá? E eles são costureiros nas horas vagas. Então é uma piada já nossa. Então quando eu reajo de forma intelectual, já é melhor porquê? Porque eu reagir de forma emocional não vai levar a nenhum lado. As emoções são, o Ricardo Araújo Pereira, na sua comicidade, ele é bastante sábio. Numa entrevista perguntavam-lhe assim: então, Ricardo, o que é que sobre as emoções, o que é que tu achas sobre as emoções? E ele dizia: eu não ligo nada a isso. A minha avó ensinou-me a não ligar nada a isso. Primeiro porque são emoções e depois porque são minhas. É isso mesmo. Emoções são subconscientes. Não o consciente da psicologia, subconscientes no sentido que tu não estás a aplicar a razão, é uma coisa animalesca. Se é animalesca e ainda por cima é do meu animal, então eu estou completamente comprometido. Regra geral, decisões baseadas no emocional, normalmente, há exceções, saem caríssimo. Ai, não resisti. Então vai pagar caro. Regra geral é isso. Há exceções. E há coisas que nós dizemos, não resisti, mas foi mesmo assim. Aquela batata frita é mesmo minha. Com prazer, venha cá ela. Não resisti, mas eu tenho direito a ela. Eu pago o que for preciso. Deu-me imenso prazer. Então, primeira fase para processamento de experiências. Ver a coisa em perspectiva, retirar o bem e o mal. Ah, ele é mau e eu sou boa porque ele está-me a magoar. Não, e tentar deixar as emoções serenarem-se e ver isso em perspectiva. Depois aplicar-se uns pozinhos de tolerância, no sentido, a pessoa quis mesmo magoar-me assim, ou ela foi condicionada pelos instintos, pelas compulsões que ela própria tem, e a pessoa sofreu até com isso. Tá. Agora, pegando nessa equação, aplicando muita tolerância, como é que eu dou o passo em frente? Como é que eu encaixo aquilo que ocorreu como experiência adquirida e fechada? E essa experiência fechada me condiciona a seguir em frente e a posicionar-me de uma determinada maneira naquele relacionamento. Então, por exemplo, eu posso olhar e dizer assim: tá, eu concluí que eu gosto muito da pessoa, mas infelizmente ela não tem aquilo que é necessário. Ah, mas eu gosto tanto dela. Aí é o coração a falar, é a emoção. Certo, mas podes gostar dela, mas quando te aproximas, queima demais, porque vai violentar-te. Há uma forma, eu gosto muito desta visão. Há uma forma mais pomposa de dizer o que é inteligência emocional, o que é maturidade emocional. Eu gosto de uma forma assim simples. Maturidade emocional é saber perder. Maturidade emocional é saber que um dia tu vais-me perder, porque eu vou partir e tu ficas cá, vais ficar sem o teu professor. Lá velhinho já, branquinhos com os cabelos. Já quase, eu já nem me lembro quase de ti, já devo estar quase nos 180. Estou a brincar. Mas pronto, lá velhinhos. A questão é, nós vamos perder tudo, não? Conquistas, PhDs, no fim a coisa acaba. Então é a capacidade que eu tenho, o jovem, vai ter um jogo de futebol, perdeu o jogo, vem todo chateado, dá murro a toda a gente, dá pontapés, não está preparado para perder o jogo. Não tem maturidade nenhuma.
Maturidade diz, ok, perdemos o jogo, o que é que eu podia fazer para jogar melhor? O que é que temos que melhorar aqui? Essa é aquela maturidade bonita de driblar os conflitos. Então, feito este momento, esta paz, digamos assim, de ver em perspectiva, deixar cair o bem ou do mal, aplicar a tolerância. Se a pessoa fez de propósito, então nem há problema. É mesmo cordialidade distante até à próxima, enfim, até ao espaço. Há uma cordialidade distante que tu mantens assim a 1 metro ou 2. Há uma cordialidade distante que é daqui até Marte. Tens que conhecer. Essas pessoas que são até Marte é mesmo só bom dia, boa tarde. E não é por desrespeito delas. É que aqueles dois sapiens, se aproximam mais, eles entram em briga. A outra pessoa tem pessoas que a amam completamente. Eventualmente. Tu tens pessoas que te amam. Então, se há pessoas que amam aquele sujeito, aquela persona, aquela personalidade, mas tu não podes com ela, se calhar é só, tá bom, só ter de ser tolerante e concluir que a pessoa que tu mais amas na vida, se ficar demasiado perto de ti, vai também cheirar mal. Vai ser, vai gerar desconforto. Então há uma distância certa para cada pessoa. Isso não faz das pessoas nem melhores nem piores. E muitas vezes há pessoas que são da nossa esfera íntima, relações de sangue, e que eu tenho que colocar menos intimidade, mas não menos amor. Um bocado estranho isto. É um amor puro, mas com mais. Vai preciso uma coisa, vais a correr ao hospital e não dormes, fazes um nível de sacrifício, nem é sacrifício, é um ato de amor mesmo. Agora, partilhar a intimidade já não, porque a pessoa vai-te cobrar, enfim, tem alguns vícios que te magoam. Isto é sinal de uma grande inteligência. Uma inteligência fora do comum, não é? Que o comum é, não, este é do meu sangue, então somos como unha e carne. Não. Às vezes há pessoas que nós não conhecemos que com a vida se transformam assim. Por outro lado, não há nenhum, pelo menos eu não conheço, nenhuma relação de grande amor que não tenha os seus reveses e os seus atritos. Os relacionamentos começam assim. Os psicólogos, eles analisam que o relacionamento começa a ficar sério depois dos primeiros embates em que há um conflito. E o casal decide continuar para lá do conflito. Aí começa a ganhar raízes. Se não é um flerte, de um conflito, os dois seguiram a vida e está tudo certo. Pronto, não tinha liga. Nós entramos em conflito normalmente com pessoas que mais amamos. Queremos que elas não sejam assim, que é o que falámos. Gostaríamos que elas fossem um pouquinho diferentes. Então aí é a fantasia. Então, para processar, eu tenho que olhar, outra vez, olhar em perspectiva, retirar as emoções, retirar o certo e o errado, colocar muitos pozinhos de tolerância. O outro, mesmo que nós não tenhamos visto, talvez ele não quisesse ter feito aquilo, de propósito. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar ao ponto de conseguir fechar aquele assunto sem a próxima vez que eu ouvir aquilo saltar-me outra vez à memória. Tenho que fazer as pazes com isso e seguir em frente. Há coisas muito bonitas nesta área, porque quando há às vezes reciprocidade, tu notas uma coisa que te afetou. Se tu dançares um pouco ao lado e a outra pessoa também dançou, vocês veem-se os dois a dançar. Ótimo. Mesmo que as personalidades sejam muito diferentes, como os dois querem dançar, vai dar liga, provavelmente. Os dois, há reciprocidade, entendes? E há capacidade de mudança. O que não é tão interessante é que ficar com aquilo recalcado e ativo. Tem que cicatrizar. Fica uma ferida. Ferida vai ficar. Mas é uma ferida como aos japoneses. Quando se parte a caneca e depois ela soldada, tem mais valor. É bem isso. É mesmo bem isso. Vai cicatrizando. Beijinhos, Diana. A Dinha vai ter que sair. Já terminámos o nosso tempo. Pronto. Então, para terminar aqui o nossa aula, beijinho, Diana, para concluir, quando fica fechado para mim,
eu consigo olhar a pessoa como se fosse um novo relacionamento que vai nascer agora a seguir. É importante para isso eu definir limites. É muito importante eu definir limites. Qual é o limite que eu quero? Tá, aquele limite, enquanto eu não tiver demonstrações que haja aquela compatibilidade, aquele valor, aquela invasão do espaço vital não ocorra, aquele limite é interdito. Eu simplesmente vou-me afastar, não vou querer. E é o limite que eu tenho para mim, faço as pazes com o passado, deixo de olhar para a pessoa como o mal, é apenas outra pessoa que errou e cuja personalidade não bate. E vou-vos dizer para terminar, que eu não queria alongar mais. Muitas vezes, aquilo que nos fere mais, sabem o que é? Nós vemos isto num outro tipo de perspectiva, hoje não temos tempo. É quando há determinados tipos de coisas naquela pessoa que nós amamos simplesmente. É mesmo aquilo que nós queríamos. Só que ele tem mais três ou quatro características que é exatamente aquilo que nós não queremos. E essa junção entre muito bom num lado, porém ter uma coisa fraturante do outro, é que cria as telenovelas mexicanas. Que se a pessoa não valer nada a pena, não nos afeta. Então essas, enfim, depois nós já tiveste esta aula, quando os valores públicos da pessoa, os valores que a pessoa exige com qualquer pessoa, são fraturantes com os teus, mas os teus valores íntimos de intimidade estão todos lá, é tão difícil, dói tanto. Porque tu dizes, não, mas para a minha intimidade eu queria mesmo isso. Pois é, mas olha lá fora, olha a casca. A casca não, o contrário, olha lá o interior. O mais basilar daquela pessoa está em confrontação contigo. Aí, enquanto isso te estiver, é um conflito. É um conflito permanente. Então tens que colocar a distância correta. Para processar, tem que fazer as pazes com isso e seguir em frente. Definir, ok, nestes casos vou comunicar desta maneira, vou impor-me desta maneira e vou seguir em frente em busca daquilo que eu pretendo. Focar não naquilo que queres ganhar, queres porque podes perder, mas focar naquilo que queres ganhar. Sempre essa a mecânica. Com trabalhos, relacionamentos. Mas eu vou perder esta pessoa. Tá, foca-te o que é que tu queres ganhar, o que é que tu queres construir, o que é que tu queres para ti. Esse é um desafio que às vezes nós entendemos, mas às vezes não temos coragem de tomar na liberdade. E só mudamos quando sentimos a dor. Então o ideal era eu antes da dor eu já vou, não, mas eu quero aquilo, então eu já mudo sem ser necessário mudar, sem haver a dor da mudança. E era perfeito. Pronto, vou terminar. Como é habitual, convido quem teve nesta masterclass, pode vir experimentar as nossas aulas, nossa escola, em, online, durante o período de 15 dias, depois de cada masterclass, para ter aqui envolver-se com aquilo que é o nosso método e conhecê-lo. Tá bom? Um beijinho grande, vou parar aqui a gravação